Oi, gurias! Oi, gurias, Olá! tudo bem com Tudo vocês? bom? Tudo Olá, bem com olá. vocês? Tudo certo, tudo certo. Hoje nós temos um tema aí que é bastante provocador. Para introduzir o tema, eu vou passar um vídeo que eu acho que representa muito do que vem acontecendo nas nossas práticas aí na internet. Então, 2 minutinhos para o vídeo e já voltamos para conversar sobre ele. Dag Fien. Eens doen. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Andresa, diz aí. Bom, gente, fala, pergunta, senão eu não respondo. Tá contigo, e daí? Essa questão, né, o vídeo representa o que tem de mais básico. São consultas individualizadas ali que rapidamente a gente consegue descobrir um monte sobre a vida de cada uma das pessoas, né? Mas nós temos também questões mais abrangentes aí de data mining, mineração de dados. E daí, como é que fica a proteção desses dados? Se é que dá para falar em proteção de dados. Se é que dá para falar em proteção de dados. Olha, Fernanda, que esse vídeo ele me deu uma ideia para mais uma fonte de renda. Eu vou montar uma barraquinha ali na Praça Rui Barbosa. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. A coisa é genial. Olha só, sensacional. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho aí com a galera com vocês, né, aqui entre nós, sobre a tal da mineração de dados, tá? Esse é um tema aí que dentro do direito, não só do direito do consumidor, mas especialmente para quem estuda as questões relativas à privacidade, esse é um tema que está aí bastante em voga e é um tema que precisa de discussão. Não é? Então, antes de falar sobre mineração de dados, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, porque isso tem tudo a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Então, assim, por mais que a gente tente, por mais inteligente que a gente seja, por mais que nós sejamos líderes e tenhamos iniciativa e tal, uma coisa é fato, o nosso cérebro é preguiçoso. Tá? O nosso cérebro é preguiçoso no sentido de que eles têm uma tendência de sempre tomar os mesmos tipos de decisões quando diante dos mesmos tipos de situações ou de situações muito parecidas. Então, o nosso cérebro, naturalmente, ele não gosta de gastar muita energia para ter que ficar pensando em como decidir uma coisa que ele já decidiu lá atrás, né? Então, isso significa dizer que o nosso cérebro é
preguiçoso. E aí, quando a gente estuda essa questão, né, da preguiça do cérebro e tal, como é que o cérebro age, descobre-se que existem umas tais de umas heurísticas comportamentais. Ou seja, o que são essas heurísticas? São caminhos que o nosso cérebro... Ó, aqui a Siri tentando responder por mim, gente. Olha aí a Siri, olha só. Essas heurísticas, elas são, na verdade, caminhos que o nosso cérebro tende a seguir, né, para poder tomar decisões muito parecidas em situações muito parecidas, porque o cérebro não quer pensar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, hoje está na moda falar sobre mineração de dados e também falar sobre os tais dos algoritmos, né? E a gente diz assim, algoritmo é uma novidade, é uma coisa que a gente tem que discutir porque é uma coisa muito nova e tal. Só que essas heurísticas, que são essas formas de pensar, a forma como o nosso cérebro funciona, elas são verdadeiros algoritmos. Tá? Então, os algoritmos sempre existiram, só que eles existiam sempre no nosso cérebro. Aí alguém teve, né? Não sei, não vou explicar a parte técnica, gente, porque eu entendo lufas, né? Aqui, para isso a gente precisaria ter aqui alguém da área da tecnologia para explicar. Só que esses algoritmos, então, eles foram transformados aí atualmente em formas por meio de tecnologia, por meio da tecnologia digital, a nos tomar, eles são utilizados para nos ajudar a tomar as nossas decisões do dia a dia. Tá? E isso é muito comum no comércio eletrônico, isso é muito comum na internet, isso é muito comum nas redes sociais, tá? Então a gente começa a perceber lá, puxa vida, esses dias eu comprei um cosmético aqui pela internet, gente, agora tudo que eu abro aparece a marca, um horror, uma desgraça, a gente não consegue fugir do negócio. Então você começa a pesquisar alguma coisa na internet, está querendo comprar algum produto, alguma coisa e tal, o que acontece? Sempre vai aparecer na tua tela, quando você abre rede social, quando você entra em algum site da internet, vai aparecer algo que tenha referência àquilo que você pesquisou. Isso é possível por quê? Justamente por conta desses algoritmos, que são programações, esses algoritmos eles são programados para disponibilizar para todos nós, quando ingressamos na internet, quando vamos aos sites de comércio eletrônico, então ele mostra aquilo que ele sabe que a gente quer ver. Né? Então, se eu pesquisei lá uma marca de cosmético, ele vai mostrar para mim aquela marca de cosmético. Por quê? Porque isso é uma forma de facilitar a minha decisão de consumo. Bom, então, se eu tenho determinados comportamentos de consumo, esses comportamentos de consumo, eles acabam sendo descobertos, né, pela rede de computadores com o uso desse sistema que é a tal da mineração de dados. Então, o que é a tal da data mining, né, ou mineração de dados, que tem sido muito falada e muito utilizada, né? Data mining nada mais é do que você pegar uma informação e transformar aquilo em dados. Dados, ou melhor, ao contrário, você pega dados e transforma em informação. O cérebro já está dando tilt, meus algoritmos estão errados. Você pega dados e transforma em informações relevantes. Como assim em informações relevantes? A Andresa sempre acessa tal site, então esse site sempre vai aparecer para mim quando eu ingresso lá no Google, vai aparecer uma informação referente a esse tipo de site ou aquele tipo de site. A Andresa tem um comportamento de consumo. A Andresa tem lá... Gente, é muito engraçado, mas eu tomo um medicamento de uso contínuo por causa do meu probleminha no ouvido. E aí a gente faz o tal do cadastrinho na farmácia, né? A gente faz lá o cadastro na farmácia para ganhar o raio do desconto. Pois é, batata. Quando dá 30 dias que eu tenho que comprar o tal do medicamento, aparece aqui no meu celular. Olha, tá acabando o teu remédio. Então tá na hora de você comprar. O que aconteceu, né? Eu dei os meus dados na farmácia, isso é utilizado como informação pela indústria farmacêutica para me levar a consumir aquele medicamento. Tudo bem que eu sei que eu tenho que comprar, né, gente? Mas aí vem o fornecedor e facilita a minha vida me dizendo que está na hora de consumir, que está na hora de adquirir novamente o medicamento. E isso acontece em
tudo. Todo o comércio eletrônico funciona com base nessa ideia. Se você fez um cadastro num site qualquer, você tem que fazer cadastro para comprar qualquer coisa pela internet, esse cadastro se transforma numa informação que é utilizada pelos fornecedores para direcionar o teu comportamento de consumo. E quem é que funciona nessas horas? São os tais dos algoritmos, porque daí você tem, né, o fornecedor tem a informação, ele pega aquela informação, com auxílio desses algoritmos, ele vai nos direcionando, né, para aquilo que são as nossas escolhas de consumo. Tá? E isso acontece nas redes sociais também, né? Então, como é que o Facebook, por exemplo, funciona, né? Tá lá, sugestões de amizades. É por quê? É porque existe um algoritmo que ele vai informar que os teus amigos têm uma rede de amigos e provavelmente você vai acabar fazendo amizade ou vai querer ter amizade no Facebook com os amigos dos seus amigos. Né? Outro dia eu muito ingênua, eu confesso para vocês que eu entrei no tal do TikTok, né, gente? Porque ótimo. É muito divertido, a gente se horas diverte. Lá. Horas! A gente ri pra caramba. Vocês estão com o tempo sobrando, hein? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Então, pois é, mas né, a gente tem que ter uma... criativo, amiga. A gente tem que arejar a cabeça. A gente tem que ter uma hora para que os algoritmos do cérebro eles funcionem de uma outra forma, né? Perfeito. E aí, eu sentada do lado da minha filha, eu vendo TikTok e ela vendo TikTok. Eu virei para ela e falei assim, mas esse tipo de vídeo que aparece para você, não aparece para mim. Claro, mãe. Aqui em casa. Claro, mãe! Claro, mãe! Nossa, me senti assim, a velha coroca, né? Mas é claro, mãe, e vai aparecer para mim o tipo de vídeo que eu gosto de ver e vai aparecer para você o tipo de vídeo que você gosta de ver. Nossa, ai, que coisa sensacional! Então, para mim também, só aparece cachorro, bichinhos. E o meu marido só aparece outro troço. Eu falei, então, não aparece isso. Para Júlia... Para minha filha, por exemplo, só aparece vídeo em inglês. Eu digo, mas por que só aparece vídeo em inglês? Mãe, né? Gente, isso acontece no Netflix, né? Vai lá no Netflix, você vai ver que aparecem sempre as mesmas sugestões de filmes ou séries para você ver. Isso acontece no Spotify. Por que isso? Porque nós oferecemos para essas empresas, nós fornecemos, né, as informações que eles precisam justamente para direcionar, né, o serviço deles para aquilo que a gente quer ver, para aquilo que eles que acreditam que a gente quer ouvir, né? Veja que a coisa é tão interessante e esses processos ali de estatística e inteligência artificial, né, funcionando para esses algoritmos, que eu e meu marido, a gente fez aqui a gente está fazendo um teste, que é bem isso. Opa. Às vezes você só pensa no negócio e o negócio já aparece para você. Né? Não, é verdade. Não é por isso que eu falo da barraquinha da Rui Barbosa, gente. Você não precisa nem ter feito a busca. O negócio já aparece ali. Mais uma coisa que é interessante é que a gente tem conversado muito para fazer o teste, para ver se aparece nas nossas buscas sem fazer a busca efetivamente. Eu estou atrás de um saxofone. Né? Então, assim, só que o algoritmo já sabe que não é meu perfil, nem o perfil do meu marido. Então, assim... Então, não coloca para você. Mas várias coisas que vieram na sequência aparecem e o saxofone não aparece de maneira nenhuma. Então, é bem interessante justamente porque essa questão do perfil, ela é muito evidenciada nas buscas mesmo. Exatamente. Porque por conta dos teus comportamentos na internet, né, os dados que você fornece, se traça um perfil que se transforma em informação e aí isso é utilizado pelos fornecedores para direcionar você lá para aquilo que se presume que você quer consumir, né? E aí, acho que o que vem para mim de discussão e que é uma questão muito problemática é que, primeiro, né, eu penso que isso é uma forma de estimular o hiperconsumo, tá? Porque eu comprei um determinado produto uma vez, não significa que eu queira comprar de novo, mas aquilo fica aparecendo tanto para mim em tantos momentos que daí eu vejo, mas tem uma coisinha diferente, vou comprar.
né? Tá na Porque promoção. já se sabe que isso... Hã? Tá na Hã? promoção. Tá na promoção, exatamente. E aí é muito engraçado, gente, você vai pesquisar sobre mineração de dados na internet, vocês acham várias empresas que fornecem para os empresários o serviço de mineração de dados. E isso é vendido assim como o must, o máximo, porque é uma forma de você justamente economizar ali com pesquisas de campo, enfim, você tem informações que são precisas a respeito do comportamento de consumo. Então, você sabe, por exemplo, que tipo de promoção que você pode fazer que vai chamar a atenção do teu consumidor, do teu cliente, né? Eu compro muito livro na Amazon, eu gosto muito da Amazon. Gente, não é aquela coisa? Aparecem sempre os mesmos tipos de livros que é o teu perfil que você gosta de ler. Isso nada mais é do que a mineração de dados, ou seja, os teus dados pessoais transformados em informações. Isso alimenta algoritmos que te direcionam, né? Como a gente tem a tendência a ir para aquilo que é mais fácil, a fazer o que é mais fácil, né? A gente ajuda o nosso cérebro a tomar decisões mais simples. E aí isso estimula o hiperconsumo, né? Que é uma coisa que me preocupa e me incomoda bastante, né? Porque nem todo mundo tem a consciência do que está acontecendo e essa é a segunda preocupação, né? A falta de informação que as pessoas têm a respeito disso. E tem muita gente que acha isso o máximo, né? Nossa, aqui, né? Facilitou a minha vida. Só que a gente tem que pensar que a gente vive num mundo em que se fala especialmente aqui no Brasil, né? Que se fala muito em vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, né? E essa falta de conhecimento do consumidor a respeito dessas práticas, né? Isso torna a vulnerabilidade do consumidor, a meu ver, ainda muito mais acentuada, né? A gente pode até falar em hipervulnerabilidade, porque as pessoas não têm noção, não têm consciência de que isso acontece. E o pior, mesmo que tenham consciência, muitas vezes não sabem quais são os mecanismos para fugir disso. Você, Fer, ainda que você e o Daniel, né, estão fazendo umas pegadinhas aí no Google, né? Mas nem todo mundo tem essa brilhante ideia de falar, opa, vou brincar com o Google agora, né? Vou brincar aqui com o Facebook para ver o que vai acontecer, né? Então, isso eu acho muito grave, né? Primeiro, o estímulo ao hiperconsumo e segundo, uma violação muito grande ao direito à informação do consumidor e à sua vulnerabilidade, né? Porque isso tira completamente, isso limita o nosso direito de escolha, né? E aí a gente pode até dizer que isso é uma prática abusiva, porque a gente, quando estuda o direito do consumidor, lá o que a gente fala? Tudo aquilo que limita a escolha do consumidor é um tipo de prática abusiva, né? Então, daí dá para falar, por exemplo, na mineração de dados como prática abusiva. Só que daí, gente, eu não sei o que fazer, porque isso daí me parece que vai ser cada vez mais forte, né? Vai ser cada vez mais a nossa realidade, enfim. Mas E aí? eu acho que daí, Andresa, na área do consumidor, realmente eu acho... a gente nem percebe movimentação no sentido de políticas públicas, né? Ou de controle ou de informação com relação ao processo do data mining. Mas o que eu acho interessante é que não é só nessa área, né? Só a gente ver como esse processo de explorar grandes quantidades de dados, a procura de padrões de comportamento, né, que possam ser convertidos em uma informação importante, influenciaram no Brexit, influenciaram na última eleição americana, né? Até tem um documentário no Netflix sobre isso, não consigo me lembrar o nome, mas é um documentário bem legal que fala sobre a atuação das empresas mineradoras, né? Sim. De dados. E mais recentemente, até porque não podia deixar de falar da minha área, né? A Blue Dot, que é uma empresa da área de mineração de dados da área de saúde, né? Que utiliza também essa questão de inteligência artificial, machine learning, etc., em dezembro, ela já estava anunciando a chegada da pandemia. Quer dizer, antes da Organização Mundial de Saúde, antes das autoridades de saúde anunciarem a pandemia, a empresa, por meio da análise estatística e analítica das buscas que estavam ocorrendo, né, na China, com relação a sintomas de gripe, etc., ela conseguiu antever, olha, alguma coisa
está fora Tá do padrão acontecendo de da errado. saúde ou a temporada de gripe na China. Então, vamos ficar de olho. Então, na área de saúde, nós temos aí também várias iniciativas que, inclusive, estão auxiliando as autoridades agora na busca de soluções para a pandemia, tanto no que diz respeito às vacinas, né, quanto no que diz respeito aos tratamentos. Eu volto a Agora, citar, acho que eu citei em situações anteriores aqui, a questão do Watson da IBM, né? O Watson sim. Health. O Watson é o equipamento hoje da IBM de inteligência artificial, né? Mas o Watson Health é destinado apenas à área de saúde e ele faz parte dessa iniciativa global aí de busca de Soluções para... possíveis tratamentos para... Então, já lá em fevereiro, a partir da literatura que tem, né? Porque o Watson, ele trabalha com a coleta de informações estruturadas e documentos estruturados, documentos não estruturados, machine learning, etc. E daí apresenta algumas possíveis soluções. E o Watson, por exemplo, já de início, já lá em fevereiro, de 120 propostas de tratamento, ele conseguiu descartar 50. Então, ficamos com 70 propostas de tratamento para estudar. Então, quer dizer, poupou muito tempo, porque o tempo que eu ia perder com aquelas 50 que ele já disse que são inúteis, que não serve. A gente já descartou. Então, e isso sim, né, é a ponta do iceberg na área de saúde. Você sabe uma coisa que me preocupa muito em relação a isso na área de saúde? Por exemplo, né, esses dados de saúde, referentes à saúde de alguém, dependendo da forma como isso for utilizado, por exemplo, né, isso pode ser utilizado por planos de saúde para negar a cobertura a determinados procedimentos, ou mesmo negar, né, ali um novo consumidor que tem acesso ao plano de saúde por conta de uma doença pré-existente, simplesmente por conta ali, né, dessas informações que se tem, esses dados de saúde que se tem. As seguradoras podem se recusar a aceitar, de repente, um consumidor ali que vai fazer um seguro de vida, por exemplo, porque a depender dos dados que se tem, os dados de saúde, a forma como isso é manipulado, né? Isso pode gerar, inclusive, como se diz, um preconceito em relação ao consumidor, né? Eu estava lendo esses dias, por exemplo, que a Uber, né? O Uber não atende uma determinada região da periferia do estado, da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Então, por quê? Porque se tem ali uma coleta de informações, se tem ali dados que dizem, né, que mostram que aquela região ali é muito violenta e que, portanto, é perigoso para o motorista ir até aquela região. Gente, isso causa até um certo preconceito, né? Isso vai estratificando o consumidor, isso vai estratificando, sabe? A forma como isso é utilizado, muitas vezes pode ser utilizado. Exatamente, o geopricing. O exemplo até do geopricing foi aquela questão, né, da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, que estavam dando desconto para o pessoal que vinha da Argentina, mas o pessoal que era do Brasil não tinha desconto nenhum, né, então aquela coisa assim, né, isso é pela localização geográfica, né, você tinha lá, era o Decolar, né, se eu não me engano, a página do Decolar, e aí, né, quem era da Argentina acabava vindo para o Brasil e assistia um jogo por um custo muito menor do que um brasileiro, né? Gente, isso é uma forma de discriminação também, né? Essa era a palavra que me faltava, discriminação. Acho que assim, há iniciativas importantes e inclusive benéficas para o consumidor. Eu me lembro de a gente estava falando, me lembro de um caso do Halls, né, daquela balinha, em 2000 e caquerada, 2000, eu já não me lembro mais, faz alguns anos. Eles criaram um produto que era um Halls Mini. E acho que desde os Estados Unidos isso veio e acabou, né, espalhando. E a história toda é que esse Halls Mini tinha uma fórmula diferenciada, tinha mais açúcar. E o outro não tinha esse componente. Então, essa adição de açúcar, além de ser pior para a saúde, tudo, ele destruía na caixa, ele conservava menos. E aí houve uma chuva de críticas à Halls e a marca, e ela utilizou da mineração de dados para perceber o descontentamento do consumidor, e ela tomou a iniciativa de consertar a fórmula.
E daí fez uma super jogada de marketing, quando ele colocou nas mídias sociais de que errar é humano, mas Rawls conserta o erro e tal, e daí fez um trocadilho com a história e isso saiu bem. Então, essa é só uma pequena ínfima que, às vezes, se bem utilizado, esse dado pode beneficiar também o consumidor, né? Porque ele não gostou do produto que foi colocado e a empresa entendeu. Claro que ela não é só para agradá-la, entendeu que as vendas iam cair também, né? Então, é bem o que você falou. Eu acho que a forma como se utiliza isso pode ser tanto benéfica como ruim, né, para o consumidor, né? É isso. É isso que a gente está falando em relação de consumo, mas tem aquilo que a Fernanda falou, né? E a questão é eleições, por exemplo. Sim. Né? A forma como isso é utilizado, gente, isso pode manipular a própria democracia dentro de um país. Mas essa é uma outra discussão, né? Isso aqui a gente pode ficar um dia inteiro falando a respeito de como isso pode ser utilizado, né, de maneira indevida. E aí o processo democrático, o processo eleitoral, que é para ser um processo democrático, um processo, né, de conscientização, de cidadania, enfim, isso acaba sendo influenciado por essas informações que são obtidas anteriormente, né? E daí já se sabe ou se direciona, né, ali o cidadão, enfim, para um determinado comportamento. Gente, esse tema é o tema do futuro, eu acredito, sabe? E assim... É o tema do presente. Do presente e do futuro, né? E do futuro talvez até com maiores desafios, porque a tecnologia ela só vai se desenvolvendo cada vez mais, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que fica... E o nosso direito à privacidade também, né? Eu me lembro, Fer, lembra uma vez, Fernanda, que você falou que você queria escrever um artigo sobre não deixe panfleto no meu portão? Eu me lembro uma vez a Fernanda indignada, faz muitos anos. Eu quero escrever um artigo. Isso é clara violação da privacidade, gente. Claro, claro. Eu não quero que deixe panfleto no meu portão, porque isso fere a minha privacidade. Mas agora, Fer, ninguém deixa panfleto, né? Não tem mais panfleto no teu portão. Inútil aqui no meu portão. Ainda tem? Porque, veja, hoje em dia o panfleto vem na internet, né? Nem precisa gastar papel mais. É porque a internet aí é meio falha ainda, né, Fer? Mas é bem isso como vocês colocaram. Eu acho que são processos inevitáveis, né? Assim, a data mining veio para ficar e vai à medida que é só pensar hoje que nós temos os computadores quânticos que aceleram muito mais essa coleta e análise de dados, né? Então, assim, é algo que veio para ficar. Agora, o que realmente nós vamos fazer com isso e a forma como isso vai ser conduzido merece uma discussão mais cautelosa, em especial a partir também das políticas públicas, e a gente não vê isso acontecendo, né? Assim, uma tentativa, né, de repente dar uma segurada na coisa é a própria LGPD, né, que só Deus sabe quando é que vai entrar em vigor, porque cada vez que ela está para entrar em vigor muda a data, uma coisa sensacional, né? Mas assim, a LGPD, de certa forma, ela vem, né, para tentar aí trazer algum tipo de regulamentação na forma da proteção dos dados, da utilização dos dados dos consumidores, enfim, do sujeito de maneira geral. Mas também eu não sei até que ponto a LGPD vai dar conta de tratar disso, né? Porque daí vem ela lá, entra em vigor lá, sabe Deus quando, vai passar um ano, a tecnologia já vai ter mudado, como diz você mesmo, né, Fer? Algum tempo atrás a gente pensava em computador quântico como uma coisa lá, que, meu Deus, daqui a não sei quantos anos, não, isso é uma realidade, né? Os computadores quânticos, eles vão chegar no mercado ainda para o consumidor comum, mas, enfim, né, já tem quem faça uso dele, né, desse tipo de tecnologia de uma maneira mais facilitada, né? Então, gente, isso aí, não sei o que pensar. Cuidado com o que você busca na internet. Ih, lascou-se, minha filha. E se for depender disso, minha filha, só Deus sabe o que a gente procura na internet. Procura de tudo, né? Procura de tudo. Até porque agora com pandemia, né, comércio fechado e tal, enfim, né, você vai para a internet. E aí? Acho que é isso, né, gente? É isso.
Vamos acompanhando aí as discussões e provocando essas discussões aí com relação ao data E mining. vamos tratar, né? E vamos tratar de botar o cérebro para funcionar, para que ele largue mão de ser preguiçoso. Vamos tentar mudar as nossas programações mentais. Exatamente. Oi? Dos hábitos, né? Os hábitos, mudar os nossos algoritmos mentais para tentar fugir um pouco dessas armadilhas. Eu preciso ver se eu pesquiso corda, pezinho, assim, para Não, isso! Vamos ver o que vai acontecer se eu pesquisar academia de ginástica. eu tô pensando Vai que o saxofone, ele não vai associar. Ele vai falar, é outra pessoa que está usando a máquina aqui. Exatamente, mas meu Deus, vai dar um bug no algoritmo, gente, se eu pesquisar academia. Vocês lá. é o meu saxofone, é a academia. Vai falar, não. Como diz o outro, né? Eu e a Karen é aquele negócio, né? Eu sou fitness, mas eu sou assintomática. O meu é a paciência que é assintomática. Fernanda, vou pesquisar uns livros. Fernanda, pesquisa lá budismo, meditação. Vai dar tela azul também. Ai, meu Deus. Meninas, foi muito bom conversar com vocês. Muito bom, sensacional. Cuidado aí com as pesquisas e depois... Cuidado com as pesquisas. Exatamente. Isso aí, gente. Beijo, meninas. Gurias, até a próxima. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Até.